Bom dia, colegas. Bom dia, professora. Meu nome é Bruno. Eu vou apresentar o trabalho de salame e salaminho para a disciplina de Tecnologia de Carnes e Derivados com a professora Paula Rita Lobato. Além de mim, o grupo é composto pela Isabela Miranda, o Yuri Chaves, Matheus Condés, Stephanie Paula, Vivian Gonçalves e Yasmin Mota. História do salame. A origem da palavra vem do latim, da palavra salumen, que descreve uma mistura de carnes salgadas. O salame é de origem italiana, ele era feito por camponeses e ele tem uma longa história, mesmo predatando a Roma Antiga. Cada tipo de salame é feito diferente de qualquer outro, e por isso que vai ser difícil de descrever um método de produção geral. No entanto, eles são todos parte de uma mesma família de salsichas de porco e passam pelas mesmas etapas. Então, salame segundo IN22. O que é o salame? Então, entende-se por salame o produto carne industrializado obtido de carne suína ou suína e bovina, adicionado de toucinho, ingredientes, embutido em envoltórios naturais e ou artificiais, curtido, fermentado, maturado, defumado ou não e dessecado. O produto será designado de salame, seguido ou não das expressões que caracterizem sua origem de processo de obtenção. Por exemplo, o salame tipo italiano, salame tipo milano, salame tipo alemão e etc. Aí, atenção, a presença de mofos é consequência natural do seu processo de fabricação. Fluxograma do processamento do salame. Então, a gente começa aí pelo recebimento de matérias-primas e insumo, moagem da matéria-prima, vai para a mistura dos temperos e condimentos, seguido por embutimento, passa para secagem e maturação, e depois, por fim, a embalagem e estocagem. Matéria-prima. O processo começa com a chegada dos cortes resfriados ao estabelecimento, onde a baixa temperatura da carne é necessária para exterminar bactérias patogênicas à saúde, que são existentes ali na carne após o abate. Para a produção de salames, deve-se dar preferência às carnes de coloração mais acentuada, de animais mais velhos, visto que a carne dos animais mais jovens apresenta uma coloração mais clara, o que compromete ali um pouco a aparência do produto acabado. Usada em sua imensa maioria, a gente tem a paleta e a panceta, que a paleta é essa que está aí no nosso slide. A matéria-prima maturada tem que estar em baixo valor de pH, entre 5,4 e 5,8. A carne utilizada para a produção de salames deve apresentar baixo teor de umidade para minimizar o risco de multiplicação de bactérias indesejáveis. A gordura utilizada no processamento do salame deve estar na forma congelada e a carne na forma resfriada. Ingredientes do salame. Obrigatórios: a carne suína, mínimo de 60%, exceto para o salame tipo hamburguês, onde o teor permitido é de no mínimo 50%. O toucinho, sal, nitrito e ou nitrato de sódio e ou potássio. Opcionais, a gente tem a carne bovina, leite em pó, açúcares, maltodexitrinas, proteína animal, aditivos intencionais, o vinho, condimentos, aromas, especiarias e substâncias glaciantes, que é o revestimento externo. Aí essa notinha aí, que para a proteína animal de colágeno nas suas diversas formas, permite-se o teor máximo de 1,5%. Moagem da matéria-prima. A moagem ou trituração da matéria-prima pode ser feita em um cúter ou em um picador de carne com lâminas bem afiadas para evitar qualquer aquecimento desnecessário. Os cortes são levados para a primeira moagem, de lá seguem para o segundo moedor, que pica a carne na gramatura indicada para cada tipo de carne. A adição dos ingredientes pode ser realizada no próprio cúter ou em uma misturadora, que também está aí. Ingredientes esses que podem conter sal, açúcar, pimenta do reino, erva doce e conservadores como nitrito e nitrato. Embutimento. Após a moagem, a massa é misturada e modelada em forma de bola para remover o ar. O processo de embutimento consiste em introduzir a massa já preparada na trípia previamente selecionada e disposta para este fim, em equipamentos chamados embutideiras ou embutidoras, que está aí na imagem. As tripas mais comuns são as de colágeno, celulose ou plásticas, de poliamida, poliéster, polietileno e cloreto de polivinila. Algumas são impermeáveis à água e à fumaça,
sendo usados em produtos carnes que não serão dessecados ou defumados. Maturação. Devido à alta possibilidade da massa estragar, é a etapa mais sensível durante o processo do salame. Durante a maturação, ocorre a formação de cor, desenvolvimento de liga da massa e desenvolvimento de aroma. A maturação dura em média de 3 dias a 1 semana, dependendo dos aditivos adicionados. Temperatura ideal é entre 18 e 20 graus e umidade de 80 a 90%. A velocidade do ar não pode ser maior que 0,2. Depois de curados, os salames são colocados para maturação adicional e secagem para estabilização da cor, desenvolvimento do aroma e finalização do processo de preparo para a estocagem do produto. A secagem é feita a temperaturas entre 12 e 15 graus e uma umidade relativa de 70 a 75%, com velocidade do ar menor que 0,1. Embalagem e estocagem. Quando o salame perde de 25 a 30% de seu peso, este já pode ser embalado e comercializado. O produto deverá ser embalado com materiais adequados para as condições de armazenamento e que lhe confiram uma proteção apropriada contra a contaminação. O produto deverá ser exposto no ponto de venda em temperatura ambiente quando fechado. No caso de subdivisão ou embalagens a vácuo, de produtos fatiados ali, este deve ser mantido em temperatura de refrigeração. Salaminho segundo IN 22. Entende-se por salaminho o produto carne industrializado, elaborado de carne suína ou suína e bovina, toucinho, com granulometria média entre 6 e 9 mm, embutido em envoltórios naturais ou artificiais, adicionado de ingredientes, curado, defumado ou não, fermentado, maturado e dessecado por tempo indicado pelo processo de fabricação. O produto é caracterizado por ser embutido em tripas com calibre de até 50 mm. A classificação. Trata-se de um produto curado, fermentado, maturado e dessecado. A designação ou denominação de venda. O produto será designado de salaminho seguido de expressões ou denominações que o caracterizem de acordo com a sua apresentação para venda. Exemplo, o salaminho fatiado. E uma nota, a presença de mofos característicos é consequência natural do seu processo de fabricação, assim como no salame também. Então, os ingredientes do salaminho. Obrigatórios: carne suína, com mínimo de 60%, toucinho, sal, nitrito e ou nitrato de sódio e ou potássio. E os opcionais: carne bovina, leite em pó, açúcares, maltodexitrinas, proteínas lácteas, aditivos intencionais, vinho, condimentos, aromas e especiarias e as substâncias glaciantes, que são um revestimento externo ali. Processo de produção do salaminho. As etapas do processo do salaminho são semelhantes às da produção do salame, sendo que o que difere é o tempo de maturação de cada um. A diferença entre o salame e o salaminho está mesmo no tempo de preparo e no sabor de cada um. Enquanto o salame tem um sabor muito mais forte e demora em geral cerca de 30 a 50 dias para ser maturado, o salaminho possui um sabor mais suave, graças ao seu processo de maturação, que demora no máximo ali 30 dias. Contagem e contagem microbiana em salames e salaminhos. Bom, as condições, começando pelas condições de higiene mais precárias, aumentam ali a carga microbiana, que é uma via de transmissão de patógenos e toxinfecções alimentares. O exercício de técnicas incorretas também aumenta essa carga. Falhas nas etapas de produção, armazenamento e comercialização. Um exemplo são essas feiras aí que a gente vê bastante. A gente tem uma lei vigente de segurança microbiológica, padrões técnicos microbiológicos do Ministério da Saúde do MAPA, onde são submetidos a processos de inspeção prescritos no RISPOA. E para a gente começar a melhorar essas condições, a gente precisa de boas práticas de produção, as famosas BPPs. É necessário também uma maior fiscalização no produto artesanal ali, já que não tem uma padronização disso. E ainda assim não tem como a gente falar que haverá alimentos totalmente isentos de riscos, tá? Então pode ter riscos ainda assim. Os principais micro-organismos são a salmonela, que dá uma intoxicação alimentar aí, o Staphylococcus aureus,
e o Toxoplasma gondii, onde que o Toxoplasma ele vem de criações domésticas sem boas práticas de produção aí. Então, esse descuido, né, pode gerar até esse protozoário. Não tem sinais clínicos, tá? Existe na forma congênita. E aí são as nossas referências utilizadas. E é isso, gente. Obrigado. Um bom final de semestre a todos. E tchau, tchau.